Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, ele não vai ser feito igual eu estou fazendo aqui, né, gravado pelo celular, ele vai ser feito gravando a tela do meu computador. Porque esse vídeo é mais ou menos uma resposta com relação à toxicidade dos games, né? Principalmente games online, mas também nos games multiplayer. E fica muito mais fácil fazer isso mostrando na tela do computador, que eu vou mostrar algumas informações que vai ser mais fácil pela tela mesmo, a gravação da tela. Inclusive o som está diferente, que é o gravado no microfone. Espero que não esteja muito ruim o som do meu microfone, porque eu ainda não sei configurar direito a sensibilidade. Às vezes está um som um pouco estranho, mas espero que não atrapalhem para assistir o vídeo. Assista esse vídeo, que vai ser bem interessante. É um pouquinho mais longo, mas vale a pena. E é isso aí, roda aí. Estou gravando aqui da tela do computador. É porque eu fiz um roteirinho aqui e vai ser melhor assim explicar, né? Esse vídeo é para falar de um tema que deu uma certa polêmica. Foi no canal do Merlin. O Merlin falou questão de toxicidade dos jogos, né? E ele foi falando lá as experiências que ele teve. Então eu vou falar um pouco das minhas experiências também e o que eu acho sobre isso. Porque eu jogo jogos lá de computador desde 95, ou mais ou menos isso, 95, 96. E eu já joguei muitos jogos, muitos e diferentes, e de vários estilos, e multiplayer, solo player, online, de todo quanto é tipo. Joguei demais, vários jogos, muito mais computador, mas também videogame e muitas outras plataformas. Para quem não conhece o canal do Merlin, tá aqui, ó, Merlin II. Você vai lá, digita no Google Merlin II, vai aparecer isso aqui, aí você se inscreve e assiste os vídeos dele. Ele faz muito vídeo, ele costuma fazer os hangouts e também, geralmente os vídeos dele são ao vivo, a grande maioria, né? Quase a totalidade dos vídeos dele são ao vivo e ele vai falando sobre os temas que estão na atualidade aí, de política, e bem interessante. Muita gente acompanha o Merlin e vale a pena você dar uma conferida lá. Então, no canal dele, ele fez um vídeo falando sobre essas coisas aí de jogos, da toxicidade. Algumas pessoas estavam questionando, falando... E aí ele falou a questão da maioria, né? Se a maioria das pessoas são ou não tóxicas. Mas isso aí eu vou deixar mais para o final para responder também, né? Porque vou falar um pouco da minha experiência. E para falar da minha experiência, eu bolei um roteirinho aqui. E vou seguir o roteirinho aqui para ir explicando. Então, vamos começar do começo, né? Quando eu comecei a jogar. Os primeiros jogos que eu comecei a jogar no estilo multiplayer... E aí é um pouquinho antes da internet, é um pouquinho antes dos jogos, porque a gente não tinha muito acesso à internet. Isso era 96, 97, a internet era muito difícil de acesso, muito lenta, a gente não tinha condições. Então o que a gente fazia? Juntava os amigos para jogar. E o primeiro jogo que a gente reuniu para jogar foi esse aqui, Age of Empires 1. Aqui tem algumas imagens do Age of Empires 1 tal, como é que era? Era bem simplesinho, né? Bem primitivo. E aí o que a gente fazia? A gente pegava o carro, colocava o computador no carro e juntava com os amigos para jogar, né? E colocava lá aquele monitor grandão, que era esse monitor aqui de tubo, a gente colocava no porta-malas. O CPU também, aquele CPU antigo, mais teclado, mouse, aquele tanto de cabo, de fio. E aí levava para casa de amigos, ou no meu caso, tinha um amigo que trabalhava no escritório do pai dele, que tinha alguns computadores lá, e eles faziam uma redinha lá. Então eu levava o meu, já colocava lá na rede deles, né, improvisava uma rede com alguns cabos, e aí a gente jogava aqui o Age of Empires, foi o primeiro que a gente jogou. E já nessa época já tinha um pouquinho de conflito, né? Um zoava o outro e às vezes dava uma briguinha a mais, um xingava o outro, dava uma exaltadinha, mas era uma coisa só entre nós ali. E depois desse Age of Empires, então veio a febre do Counter-Strike. O Counter-Strike foi uma febre mundial e aqui no Brasil foi extremamente popular e depois começaram a surgir as LAN houses. Porque o que acontece? Antes não tinha LAN house. A gente jogava, quando eu levava meu computador para esse escritório, não tinha LAN house, a gente não tinha onde jogar. Então a gente levava o computador e juntava com os amigos ali para jogar a madrugada inteira.
E com o surgimento da Lan House, aí a gente diminuiu isso, né? Porque dava um maior trabalho colocar computador no porta-malas e aquele medo de estragar também, né? Era complicado. E aí foi a febre do Counter-Strike. O Counter-Strike teve várias versões, assim como o Age que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui era o Age 1, mas depois também ele foi evoluindo. Ele teve várias versões, ele teve atualizações, aí saiu o Age 2, que a gente jogou muito também. E outros jogos de estratégia que a gente depois foi descobrindo e jogando. Eu vou falar apenas dos jogos principais, mas eu joguei muitos outros jogos de tiro, de estratégia, de tudo também online. Mas aí esses aqui são os principais que eu vou falar para abordar o tema aí da toxicidade na internet. Com relação ao Counter-Strike, a gente jogava às vezes em Lan House e assim, tinha mais era zoação, era muita zoação, mas também tinha às vezes um ou outro cara lá mais chato, o cara mais metidinho, que às vezes enchia o saco. Não era um ambiente totalmente livre de cara chato ou de cara que era enjoado, não. De vez em quando tinha um carinha enjoado que reclamava lá. E outra coisa que eu lembro dessa época é que, apesar de ter Lan House, mesmo assim a gente ainda se reunia, levava os computadores para jogar com os amigos, porque depois copiava arquivos, fazia aquela maior bagunça, porque como não tinha uma internet rápida também, a troca de arquivos se dava por um computador ligado no outro, porque até não existia pendrive, era tudo disquete, e disquete não cabia as coisas direito. Então era bom também reunir com os amigos, com os computadores para jogar, era legal. E aí eu lembro que tinha um cara lá que tinha um computadorzinho melhor do que os nossos, que era... Ele tinha esse computador aqui, ó. Esse computador aqui, ele era melhor, ele era mais rápido, então, de certa forma, ele tinha uma certa vantagem na hora de jogar com a gente. Ele conseguia ter vantagem, né? Esses jogos, é claro que se você tem uma máquina que processa melhor as imagens, processa melhor as coisas do jogo, né? Ele te dá uma vantagem. Aí o cara ficava todo metido, zoando a gente, e a gente passava um pouco de raiva nessa época também, né? Por causa desse tipo de coisa. Porque a gente tinha um computadorzinho mais fraquinho e tudo. Eu lembro uma vez que esse amigo meu, ele uma vez tinha lá algumas peças de computador que ele improvisou, montou esse computador que era 1 GHz de capacidade de processamento. E isso aí era absurdo na época, né? Hoje em dia isso não é nada. Isso aí eu acho que celulares são mais rápidos. Mas na época ele montou esse computadorzinho de 1 GHz e aí me pôs para jogar. E aí eu comecei a detonar no jogo lá, porque realmente dá uma diferença. E o cara que tinha esse computadorzinho aqui, ele começou a xingar, ficou puto, porque a gente falava que ele tinha vantagem e ele não aceitava. Aí a partir do momento que eu peguei uma máquina um pouco melhor, ele começou a perder e ficou puto. E aí dava aquelas brigas, né? Então já tinha uma certa brigazinha, um xingamento, não era mil maravilhas não. Tá, a gente se divertia, tinha zoeira, mas também tinha certas briguinhas já, tinha os caras mais chatos, né? E aí, no Counter-Strike, foi a minha primeira experiência com muitos jogadores online. Então, tinha os servidores, a gente tinha uma lista de servidores, eu ficava pesquisando na internet as listas e colocando lá para jogar. E alguns servidores, eles eram... Quer dizer, a maioria, né? A maioria dos servidores eram dos Estados Unidos, então a gente tinha um lag muito grande, um ping, ficava lento para jogar e era difícil. E nesses servidores também tinha assim os xingamentos, tinha muita gente que brigava, aí tinha os moderadores que quicavam os caras que estavam xingando, que estavam atrapalhando, mas tinha a zoação, né, e tinha esses xingamentos também, tinha o pessoal que atrapalhava a gente a jogar. E tinha alguns servidores brasileiros, quando eu descobri os servidores brasileiros foi muito bom, que ficou bem mais fácil de jogar, a gente... Só que eu não conhecia ninguém, né? Ali a gente entra meio que aleatório nas salas e vai jogando com quem tiver lá e bora, né? Não era muito comum, mas tinha os caras que atrapalhavam, que xingavam e tudo. Mas como é um jogo muito dinâmico e muito rápido, não dava tempo também. O cara entrava, às vezes enchia o saco, a gente juntava todo mundo, votava lá, tinha um jeito de votar e quicava o cara. E tinha isso também. E os moderadores dos servidores, né? Quando eram bons, também ajudavam muito. O problema é que depois foram surgindo os cheaters, que são os caras que usam códigos e usam programas para facilitar na vitória deles ali e atrapalhava também o jogo. E isso aí eu acho que atrapalhou muito os jogos de tiro, porque aí tinha que começar a instalar vários programas para barrar os cheaters e era bem chato isso.
Então na fase Counter-Strike também foi uma fase que tinha muita zoeira e tudo, mas também tinha um pouco esse ambiente aí de xingamentos. Outro jogo que eu joguei depois dessa fase aí do Counter-Strike foi um jogo chamado Pistol Tale. Esse Pistol Tale é um MMO game, que é múltiplos players online, game online, e ele tem um mundo lá que é meio que um RPG. Eu imagino que seja parecido com Tibia, que o pessoal fala de Tibia, eu nunca joguei, mas o pessoal fala desse Tibia. Esses jogos assim, você escolhia um personagem e desenvolvia o seu personagem, como num RPG, e você tinha que ir lutando, matando os monstros nos mapas e melhorando, subindo de nível e ganhando pontuação. E aí você comprava itens dentro do jogo, ia pegando as moedinhas e comprando, vendendo coisas. Então você fazia negociações com outros jogadores também. E aqui tem algumas imagens do Pistol Tale que eu joguei, se eu não me engano foi em 2003, 2004 que eu jogava esse jogo. Eu tinha um personagem, eu era bem evoluído, eu tinha um personagem que era um mecânico. Você escolhia as raças, tem cavaleiro, tem mago, várias coisas. Eu tinha um mecânico e eu, inclusive na época, se eu não me engano, eu estava no top 5 dos mecânicos do mapa lá, dos servidores. Então eu estava num clã, tinha os clãs, né? Eu estava num clã bem evoluído. Um primo meu era o líder do clã lá e ele era um cavaleiro muito poderoso. E a gente estava sempre no nível alto, né, junto lá no mapa. Isso aí ajudou um pouco, porque também não era um ambiente muito tranquilo, porque nesse jogo aqui tinha várias coisas que poderiam causar desavenças e tinha as brigas, né? E o que tinha nesse jogo aqui de briga? Quando você estava no mapa lá fazendo as suas missões, na verdade não fazendo missão, mas, por exemplo, você estava aqui, ó, lutando contra os monstros. Aqui, por exemplo, por acaso aqui é um mecânico também, ó, jogando aqui, deve ser na China e tal, porque esse jogo aqui é daquela região lá, de Coreia, China. E quando você estava aqui matando os monstros, você ia ganhando experiência e moedas e tudo. E aí, o que acontece? Vinha alguém, às vezes um pouco mais forte que você, e começava a matar os monstros na sua frente, para tirar a sua experiência, para ganhar as suas coisas. Então, meio que te expulsava daqui. Ou às vezes vinha 2, 3 caras juntos e começavam a matar os monstros aqui e você perdia aqui, você era meio que expulso, né? Tinha gente que fazia isso, que fazia esse tipo de sacanagem. E era comum, então ficar sozinho nos lugares era complicado, porque vinham os caras aqui e tomavam seu spawn, que o spawn é o lugar onde nasciam os monstros com mais frequência, para você ir ganhando experiência. Isso era muito ruim. Ou às vezes até eles vinham para pegar os seus itens. Você matava um monstro, caía o item, o cara ficava roubando seus itens também. Tinha esse tipo de coisa. Não é PVP, não era PVP, né? Tem alguns mapas lá PVP. Então eles não tinham como te matar, mas ficavam fazendo esse tipo de coisa, prejudicando, tirando sua experiência, tirando seus itens. Isso aí acontecia até com uma certa frequência, uma boa frequência, né? E atrapalhava também. Também tinha os xingamentos, é claro que tinha xingamentos, molecada xingando para todo lado. Aí tinha que ter os moderadores para tirar, quitar. Até tem o primo que jogava isso aqui, um outro primo mais novo, que já foi banido várias vezes, tiraram a conta dele por causa disso, que ele xingava, né? Então também era comum esse tipo de coisa, de xingar, de zoar, quer dizer, não só zoar, né? Mas de xingar também, de ofender aqui, tinha isso nos mapas, porque às vezes você estava lá jogando de boa e vinha o cara tomar seu spawn. Então, às vezes tinha os locais de que tinha muitos bichos para a gente ganhar experiência. E esses locais eram cobiçados. Então, quando você chegava lá antes, era meio que seu, né? Era convencionado que você chegou primeiro, você fica lá. Às vezes chegava alguém pedindo, posso ficar aí, ou quando você sair, você me avisa que para eu pegar o lugar. Então, às vezes tinha isso, mas às vezes não. Às vezes chegava uma galera lá e ia tomando seu lugar lá de qualquer jeito. Comigo não acontecia tanto porque às vezes eu tinha um clã, que era o grupo, e os caras fortes, e a gente era muito forte, então a gente se ajudava e se protegia, mas acontecia esse tipo de coisa. Se estivesse sozinho, não era tão raro de acontecer, não. E é isso aí, esse é um jogo que eu joguei bastante, gostei na época muito, Pistol Tale. Ele existe até hoje, muita gente ainda joga, mas eu já não jogo mais, porque esse aqui consumia muito tempo para você evoluir, você tinha que ficar
o máximo de tempo possível lá jogando e matando os bichos para evoluir. Era bem legal, mas por questão de tempo não dá para ficar, né? Outro jogo que eu joguei depois desse aqui, que é um de estratégia também, mas bem diferente, é um que chama Icarian. Esse Icarian também tinha lá os caras que xingavam. A gente tinha aliança, né? No Icarian a gente tinha uma aliança que juntava pessoas para ficar no seu time. E aí tinha as guerras das alianças, né? A sua contra outras alianças, tinha as batalhas. E assim, eu também tive experiências de gente que brigava. Eu nunca fui de brigar nem nada, de xingar. Eu sempre consegui ter uma política boa nesse sentido. Eu não sofria tanto nesse sentido. Mas eu via muita gente brigando, na própria aliança, as pessoas brigando entre si. A aliança que eu tava não era tão ruim assim, porque eu que era o líder da aliança, eu que tinha criado. E eu tinha uma conta muito desenvolvida, que nesse jogo aqui a gente controla cidades. A gente começa numa ilha, com uma cidadezinha, e vai desenvolvendo essa cidade, vai pegando recursos, desenvolvendo e construindo as coisas. E aí a sua cidade vai ficando melhor e você vai fazendo guerreiros e vai combater outras cidades, ou na sua ilha ou em outras ilhas. E aí você tem as alianças, você tem os grupos, você tem os aliados ali que se ajudam e vão para as batalhas. E uma coisa que tinha nesse Icarian é que na ilha você tinha que fazer doação para as fontes de recurso. Então tinha a ilha, por exemplo, do vinho, você tinha que doar coisas lá para a produção de vinho melhorar. Só que muita gente não doava e a gente ficava com raiva disso e era complicado. Então isso aí atrapalhava também. Muita gente estava na ilha e não queria colaborar com a doação para melhorar a ilha. As minhas ilhas eram geralmente as melhores do jogo, porque eu doava muito e de certa forma pressionava o pessoal para doar também, né? Quem não doava a gente ia para cima e roubava os recursos lá para doar. Então a gente botava pressão, mas era um jogo que tinha muita competição. Não era tão tranquilinho, não. E eu joguei bastante. Esse jogo eu acabei jogando com muitos amigos e sempre estive no top dos ranks lá. Tinha vários ranks, né? Eu sempre estive no top dos ranks e foi bacana. Foi um jogo que eu gostei de jogar. E tinha aquelas animosidades, mas não era tanto assim, não. Algumas épocas sim, outras não. Mas também, como esse jogo aqui acabava consumindo muito tempo, eu também parei, não tinha tanta paciência. Dava para acompanhar pelo celular o andamento das coisas. Ele não era um jogo que você tinha que ficar o tempo todo, mas você tinha que mandar os comandos, depois sair, depois voltar para ver o que aconteceu e ficar sempre olhando. Então isso aqui era um pouco estressante. Então eu parei também. E depois o outro jogo que comecei a jogar, que joguei por um tempo, foi mais ou menos 1 ano e meio, foi o tão famoso e falado LOL. Inclusive o LOL, eu tenho aqui uma playlist no meu canal, que é esse canal aqui, Te Vejo 2050, você joga lá, Te Vejo em 2050 e procura minha playlist de LOL. E aí eu tenho aqui a playlist com 6 vídeos aqui das partidas, coisas que eu fazia. Eu até joguei bem, por 1 ano e meio que eu joguei, essas aqui são as partidas bacanas que eu consegui gravar, né? Tem aqui partida de eu fazendo um quadra kill e ganhando a partida, carregando todo mundo nas costas. Então várias coisas aqui. E o LoL foi realmente o jogo mais hostil que eu tive experiência de jogar. Um jogo extremamente hostil, as pessoas xingam muito mesmo. Acho que de cada 10 partidas que eu jogava, 8 tinha gente xingando. Alguém xingando alguém. De cada 10 partidas, 8 tinha alguém xingando alguém nas ranqueadas, né? Porque o LoL tinha as partidas ranqueadas, tinha as partidas normais e as alternativas. Então eu quase não jogava ranqueada por causa disso, porque era muita gente xingando e era muito ruim. E aí tinha as partidas normais que não valiam um ponto, mas você ganhava uma certa experiência no jogo, mas não valia o ponto para o ranking que tinha no jogo. E mesmo assim ainda tinha muita gente xingando e era complicado. Como eu sempre fui mais tranquilo, eu não era tão xingado assim, porque eu jogava bem. E a posição que eu escolhia, como eu era suporte, eu sempre joguei bem de suporte, é uma posição que é menos visada. Então o pessoal, e eu sabia fazer bem a minha função, ajudar os outros jogadores a crescer, então isso aí me ajudava muito a ter a simpatia dos outros jogadores. Inclusive no final das partidas eu era que era mais honrado, a gente tinha as honras para dar no final da partida para algum jogador, então eu recebia muitas honras. E aí meu rank de honra lá era até alto. Inclusive nesses vídeos que eu coloquei aqui,
tem alguns aqui justamente deu como suporte aqui, mostrando como é que era e fazendo meus jogadores aqui, meus aliados matarem muito, igual aqui, ó, fez pentakill. Então, é muito bacana, assim, eu jogava até bem. Só que o ambiente é extremamente hostil, xingando demais, o pessoal xinga muito mesmo, é muito estressante. E o que acontece nesse LoL aqui também que atrapalhava demais? Como era um ambiente hostil, eu passava a jogar nos jogos alternativos. Tem os mapas alternativos, os jogos diferentes que eram mais tranquilos, mas mesmo assim ainda era difícil. O que acontecia muito? Acontecia muito o AFK. O que é o AFK? O AFK é o cara que entrava na partida, mas ficava sem fazer nada, ficava parado. Então a gente ficava com um jogador a menos. Isso aí era muito comum de acontecer, de ter o AFK, e era ruim demais. Ou então o cara começava a jogar um pouquinho e parava. Ou o Kitter, né, que era o cara que saía da partida e ficava menos gente. Isso era muito comum de acontecer e eu ficava com muita raiva disso. Eu tentando jogar de boa lá e alguém saía e aí estragava a partida. Ficava muito ruim quando acontecia isso. Outra coisa que é muito comum de acontecer no LoL, é extremamente comum, é na escolha dos campeões e na escolha da posição de jogar. Porque tem as posições e as funções. Mas aí tem algumas funções que são muito requisitadas, as pessoas querem jogar. E aí no começo do jogo o cara não conseguia ficar nessa posição, porque antes de iniciar a partida você escolhe. E aí o jogo que vai te colocar na posição ou não. Mas quando o cara não conseguia, ele apelava e ele falava pro outro, oh, deixa eu ficar no seu lugar. E o cara que conseguia aquela posição não queria deixar. E aí começava a briga. Antes de começar o jogo, já começava a briga, já começava a xingar. E o cara falava que ia esculachar com o jogo, porque não ficou na posição que ele queria. E era muito comum esse tipo de coisa. Os feeders, né, o cara que ia lá e suicidar toda hora para o outro time ganhar, isso é muito comum no LoL. É uma coisa extremamente comum. Sempre algum problema acontecia. De cada 10 partidas, 8 tinha algum tipo de coisa acontecendo, algum problema acontecendo. E essa é a taxa que eu tinha. Eu jogava muito LoL, direto, jogava várias partidas por dia e sempre acontecia isso. Comigo não acontecia muito, porque como eu jogava na função de suporte é uma função que o povo não queria muito jogar. Quase ninguém queria jogar de suporte, porque o cara quer ser o cara matador, quer ser o cara que vai destruir tudo. E eu era o cara que ajudava todo mundo, que fazia o time crescer. Então, na função de suporte, ninguém queria pegar minha função. Então, acabava que eu ficava meio que fora de ser insultado e de brigas, né? Porque o povo queria as posições centrais lá. Mas esse tipo de coisa foi me estressando e eu acabei parando de jogar LoL justamente por causa disso, né? Porque é um ambiente muito tóxico por causa disso e acontece demais essas coisas que eu falei, né? E aí tá, depois do LoL, eu parei de jogar LoL, tem alguns vídeos aqui para vocês verem, é bem legalzinho, é um jogo muito gostoso, porém, você tem que ter um time pronto, só seu para jogar. Depois do LoL eu joguei um pouquinho do PUBG. Esse aqui é o tão famoso PUBG, né? PUBG. E nesse jogo aqui eu tenho alguns vídeos também. Eu fiz 2 vídeos aqui, ó. Tem 2 vídeos na minha playlist. Eu ia fazer mais, mas também deu uma desanimada, porque eu não tinha um computador muito bom e meu mouse também, eu tenho que trocar o mouse para jogar, porque isso aqui a gente precisa de um mouse bacana. Mas aqui eu tenho mostrando as posições que eu fiquei no jogo e é bacaninha. Só que também muito xingamento e muita coisa é complicado. Esse jogo também aqui é um ambiente hostil pra caramba. Quando você entra num lobby e fica esperando a contagem até juntar 100 jogadores para começar a partida. E nesse lobby o pessoal já começa a xingar. E aí é muito comum você ouvir o boludo, né? Todo mundo xingando de boludo, porque quando entra alguém de língua espanhola, entrava um argentino, um chileno, um paraguaio, aí todo mundo, peruano, todo mundo chamava de boludo. Ô boludo, boludo. E como uma forma carinhosa de responder, eles chamavam os brasileiros de macaquitos. Macaquitos. Então ficava aí, ó, boludos, macaquitos. Isso no começo do jogo, antes de começar. Isso no lobby. E aí, quando começava, era aquela coisa, né? E tinha os xingamentos, tinha as coisas também, as rivalidades e tudo. E também tinha, às vezes, os chineses, que entrava um grupo de chineses, hackers, e eles usavam códigos e atrapalhavam o jogo pra caramba. Isso acontecia muito também. Um grupo de chineses jogando lá juntos pra atrapalhar o jogo, e aí ficava aquela
problema, aquela xingaiada, todo mundo xingando lá, todo mundo se insultando, e normal também, né? Jogo de tiro e tal. Então, uma coisa que eu percebo nesses anos jogando aí, mais de 20 anos jogando vários jogos, todo tipo aí, é que o ambiente assim dos games é muito tóxico. Em todos os jogos que eu joguei tinha xingamento pra caramba, gente de todo tipo, cheater. Se você não tiver os moderadores pra ajudar, complica tudo, o jogo vai por água abaixo, é complicado. A molecada entra mesmo pra zoar e pra sacanear e muitos outros jogos também. Eu joguei jogos do Xbox, aquele Plants vs Zumbi, eu saía totalmente nervoso do jogo, em vez de relaxar, eu saía com raiva. Eu jogava o Plants vs Zumbi Garden Warfare, que era um diferente, é meio estilo tiro, só que de Plants vs Zumbis no Xbox. E até o joguinho simplesinho, que era o Minecraft, você criava lá um mundo no multiplayer lá, ao entrava alguém para te sacanear, para quebrar as coisas que você fez, para destruir as coisas que você construiu. Então não é um mundo assim tão pirulito, tão tranquilo não. É complicado. Tem muita gente aí que tem os jogadores que estão aí para sacanear, para xingar, para atrapalhar mesmo. Porém, ainda assim é um exagero dizer que a maioria dos jogadores é tóxica, porque realmente na média tem menos jogador tóxico. O problema é que numa sala de 100, se você tem 2, 3 tóxicos, atrapalha o jogo de todo mundo. Então eles fazem muito barulho. Então sempre naquelas partidas de LoL que tinha 10 jogadores, 2 jogadores xingando já esculachava com o jogo. Um jogador que ficava AFK já atrapalhava o jogo inteiro. Então esse é que é o problema. O problema é que não são a maioria, mas essa minoria já faz um estrago enorme no jogo. E isso é que atrapalha. E me desanimou muito, de muitos jogos aí que eu joguei online, e me desanimou pra caramba. E por isso que muitas vezes eu opto por jogar jogos que eu jogo sozinho, ou colaborativos, né, com amigos, que aí a gente se diverte mais, porque você quer ter uma diversão, quer descontrair, e acaba ficando com mais raiva e mais estressado. Então, por isso eu parei de muitos jogos e prefiro jogar os jogos que eu fico mais sozinho, ou colaborativos, né? Ou com amigos também, que eu sei que não são animais, que sabem jogar de boa, com espírito de rivalidade, né? E é isso aí, esses foram os jogos que eu joguei com mais gente, né? Que eu entrei nesse estilo de jogo, com muitas pessoas, e foram essas as experiências que eu tive, né? E vi muita gente xingando, muita gente brigando, e não foi uma experiência tão positiva, não. Eu vi que o Merlin disse que quando ele joga Dota tem pouca gente xingando. Talvez Dota seja um jogo que eu deva jogar, porque até então eu não tive muita sorte em quase nenhum tipo de jogo. E o pessoal xinga mesmo e é complicado. Tem aqueles problemas que eu falei, do AFK, do Kitter, do Feeder, dos que trollam, dos que reclamam, dos que xingam. Agora, não sei, talvez o Dota seja uma coisa diferente do que eu conheço, porque realmente é um pouco desanimador esses jogos aí de MMO games aí, de RPG com múltiplos jogadores, né? Isso aí a gente tive algumas decepções nesse sentido. Embora eu não tenha sofrido muito isso, eu vejo mais outras pessoas brigando entre elas. Eu sempre passei mais desapercebido. A maioria dos jogos eu joguei bem, eu sempre fui líder nos jogos que eu joguei, destaque. Então acaba que quando você é mais líder, o povo te puxa saco um pouco. Ou quando você joga bem, eles te elogiam. Eu tive muito isso. Porém, mesmo assim, eu não gostava de ver os xingamentos, eu não gostava de ver as brigas deles não, e acabou me desanimando. Talvez o Dota seja uma coisa aí interessante para experimentar. Apesar de que agora eu não estou muito afim, porque estou jogando outros jogos aí que eu estou curtindo, né? E eu não gosto de ficar variando demais para não atrapalhar. Agora, por enquanto, estou curtindo alguns jogos aí que vou ficar neles por um tempinho, né? E é isso aí, galera. Eu espero que a experiência de vocês não tenha sido tão agressiva quanto eu já tive nos jogos, né? Foram muitos jogos que eu joguei, muitos mesmo, e a maioria, quando era assim de internet, tinha essas coisas. O ambiente muito tóxico, toxicidade muito grande. Porém, mesmo assim, não é a maioria dos jogadores, porque o problema é que poucos jogadores já estragam a partida. Então, não precisa ser a maioria. Porque se fosse a maioria mesmo, aí era uma zona total, aí nem jogo não existia, porque aí
não tinha como controlar. A partir do momento que começa a aumentar demais, os jogos vão acabando. Porque as empresas têm que colocar moderadores e fica muito caro para conseguir segurar isso. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva aí no meu canal. Dá uma olhada aí, pesquisa aí, ó, Te Vejo 2050. Se inscreve aí, põe no sininho para você ver. Eu estou lançando vídeos agora com uma certa frequência. Tenho vídeos falando sobre filmes, vídeo falando sobre política, sociedade, vídeos pessoais, vídeos de games. E tem de tudo, tem várias playlists para vocês acompanharem. Tem aqui as minhas playlists aqui, ó, tem coisa pra caramba, vídeo pra caramba, né? Então vale a pena aí, você pode maratonar, tem mais de 100 vídeos para você assistir. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo e falou!